Existem 5 erros brutais que acabam com a tua conversa na hora. E se você continua errando isso, já na fase adulta da tua vida como homem, você tem que parar com essa porra, meu irmão. Isso vai acabar com a tua conversa tanto com a mulher quanto com as pessoas que você quer se conectar. Então vamos para esse conteúdo que tá direto e reto do jeitinho que vocês gostam. Cara, a primeira coisa, o primeiro erro que eu vejo mais brutal do cara, ele não conseguir escutar. Muita gente não escuta realmente o que a pessoa tá falando. Enquanto a pessoa tá falando, você tá olhando pra ela, perdido completamente nos seus pensamentos. Normalmente encontrando ou tentando buscar um próximo assunto. E muitas vezes quando a pessoa tá contando uma história, algo bem significativo pra ela, você tá na tua cabeça pensando uma história melhor ou até lembrando de uma história, e aí você, pra lembrar, você fica no teu pensamento e não presta atenção no que o outro tá te falando, porque você julga a tua história muito melhor do que a dela, e aí você não tá nem aí mais pra nada e acaba que estraga a tua conversa. Então eu sempre falo, cara, comece a escutar as pessoas quando você estiver conversando. Eu falo que o poder da presença, ele serve pra tudo. Quando você estiver treinando, seja presente. Quando você estiver trabalhando, seja presente. O poder da presença é essencial na vida de qualquer homem. Seja presente quando você estiver conversando com uma pessoa. Escute realmente o que ela quer te dizer. Sinta a emoção que ela está transmitindo na mensagem. Comunicar é tornar algo comum. Se uma pessoa conta uma história, nessa história provavelmente ela quer passar uma emoção. Se você não capta a emoção que ela quer sentir, você nunca vai conseguir criar rapport. Então comece a escutar. Quem controla uma conversa não é quem fala, e sim quem escuta, porque quem escuta controla toda a situação. Porque é você que está recebendo todas as informações que você precisa para continuar uma conversa ou até se aprofundar na conversa. Fechou? Então esse é o primeiro erro. Escute. Pare de ficar perdido demais nos seus pensamentos. Para com esse excesso. Tira um pouco do futuro, do passado, foca no presente. Presta atenção em cada palavra que está saindo da boca da pessoa e também entenda a emoção que ela quer passar. O segundo erro é falar demais. Todo mundo conhece alguém que fala demais e não deixa o outro falar, né? Essa pessoa, além de chata, se torna uma pessoa que entrega tudo de bandeja pro outro. Isso é muito negativo. Se você é um homem que tá buscando poder na vida, falar demais vai te complicar futuramente. Se você entrega muita informação sobre você para outra pessoa tem tudo para te controlar e te manipular. Então, se eu fosse você, não entregaria muitas informações sobre você não, tá? A sua vida não pode ser um livro aberto. Sua vida tem que ser um livro que tem que ser lido no seu tempo. Capítulo por capítulo, página por página. Mas quando eu digo em falar demais, eu digo até de forma comum, contando uma história, até acabando que você tá falando, a maior parte do tempo é você que tá perguntando e contando e não a outra pessoa. Então cuidado para você não passar do ponto, senão você fica aquela pessoa chata que parece que é muito narcisista, que só pensa em si mesmo, que sempre a sua história é melhor, que sempre o que você quer compartilhar é melhor, você nunca escuta o outro, né? E você quer falar o tempo inteiro, você quer dominar, você nunca quer deixar o outro brilhar. E isso é antissedutor, né? É anticarismático. Você não consegue ser extremamente carismático se você não deixa o outro ter a oportunidade de partilhar a emoção dele com você. E esse é um erro muito brutal que você jamais deve cometer. O terceiro erro é ser racional demais. Quando você é racional demais, tem pouco senso de humor, sempre fica apegado e preso à técnica padrão, à entrevista de emprego, aquele interrogatório de qual o seu nome, o que você faz, como você tá. Cara, você torna a tua conversa chata, racional, padrão. E tudo que é padrão é chato. Você precisa entender que quebrar o padrão de vez em quando é uma coisa muito gostosa de fazer, tá? E gera muito impacto nas pessoas. Imagina que o cérebro das pessoas estão vendo um padrão frequentemente na vida. E eles aprenderam a ignorar esse padrão porque vem de montes. E quando vem alguém quebrando o padrão, dando no meio do padrão, aprendendo a conversar, saindo do racional, indo para um lado mais emocional, falando o que quer, livre fluxo de ideias, meu Deus do céu. Você impacta e se conecta, principalmente com a mulher se você é um homem. Se você é um homem e tá errando muito nisso, cara, pode ser que as mulheres não se conectem com você e não sintam emoções fortes com você, porque você fica numa conversa racional demais, um interrogatório padrão demais. Sempre aquelas perguntas que todo mundo faz. Você nunca ousa a se aprofundar em um assunto. Você nunca ousa falar uma merda de vez em quando, a viajar, a brincar. Cara, quantas vezes eu já engajei uma conversa no meio de um rolê ou num ambiente social falando, vocês acreditam em vida extraterrestre? Você acredita
em ET, cara? E ia fundo, e falava de ET, de universo. Cara, é muito importante você, em uma conversa, quebrar todos os padrões que você tem instalado no seu software. Quebra esses padrãozinhos, esses limitadores que eu chamo. Quebra isso, cara. Você só vai ter uma conversa de impacto, uma conversa foda, quando você botar 100% de emoção na parada. Não importa o que você fala, mas sim como você fala. Então cuidado com esse erro de ser racional, padrãozinho, interrogatório demais. Você nunca vai conseguir se conectar assim e vai ser considerado uma pessoa chata de conversar. E se você é iniciante nesse mundo da comunicação, nesse mundo de lábia, eu aconselho você a entrar no melhor treinamento de lábia e conversação no Brasil, o Mestre da Lábia. Lá eu ensino um método chamado Método 3As. Abordagem assertiva, armas da atração e atitude sexual. Um método que vai tirar você do zero, do tímido, do nervoso e levar você para um cara extremamente desenrolado, que consegue abordar qualquer mulher em qualquer hora. Eu quero ensinar você o que é lábia de verdade, a essência de conversar com uma pessoa. Desde a abordagem, onde eu ensino técnicas para você abordar sem nervosismo nenhum, até a conexão mais profunda em qualquer lugar, nos lugares mais imagináveis possíveis. Clica no primeiro link da descrição e vai ser uma honra receber a tua mensagem no Instagram falando o quanto que tua vida se transformou depois disso. Vamos continuar o conteúdo. O outro erro que eu falei era você ser racional demais. Agora, esse erro aqui, o quarto erro, é sobre ser raso. Ser raso em uma conversa acaba com qualquer conexão profunda. Não tenha medo de se aprofundar. Eu falo que o cara que ele entende de lábia é aquele cara que ele é uma piscina funda. E o cara que não entende de lábia, ele se mantém com uma piscina rasinha de brinquedo. Porque é exatamente isso que acontece. Quando você tem uma conversa rasa, você não sai da superfície. Além de manter o padrão, o racional, que eu disse no outro erro, você não se aprofunda em nenhum assunto. É como se você fosse uma máquina de gerar assuntos padrões em que você não termine e não se aprofunda nesse assunto. Você permanece no raso. E isso é um erro cruel, tanto conversando com uma mulher, quanto conversando com as pessoas para fazer networking, criar conexão, fazer amizades. É muito importante que você encontre amizades profundas com pessoas profundas. E quando eu digo profundo, não são pessoas com QI super alto, inteligentíssimas, que se aprofundam em assuntos que eu, um mero mortal, jamais conseguiria, não. É você simplesmente perguntar mais sobre algo, se aprofundar mais sobre o tema, buscar entender. Tem uma frase que a gente fala aqui na empresa que é se interessa. Se você se interessar, você se aprofunda de verdade. É que você não se interessa pelo tema da outra pessoa, não se interessa em se aprofundar em alguma coisa. Mas se você soubesse o quanto que ia te somar, se aprofundar no mundo das pessoas e nos temas, é bizarro. Porque se você está conversando sobre algum tema, vamos supor que você está conversando sobre a profissão de uma pessoa que ela está falando como ela ama ser advogada. Se aprofundar nesse tema, mesmo que você não saiba, vai te ensinar mais sobre esse tema, para você usar com uma outra pessoa no futuro. Uma conversa é literalmente uma oportunidade de aprender a bagagem, a experiência da outra pessoa. É você ter o conhecimento que aquela pessoa tem por meio de perguntas. E é aí que mora o quinto erro. O quinto erro em uma conversa é não fazer perguntas. Não fazer perguntas mata a tua conversa. Por quê? Quanto mais perguntas você faz, mais você faz a pessoa se aprofundar na vida dela. Quanto mais a pessoa se aprofunda na vida dela ou nos temas que ela se interessa, mais emoções ela sente. Quanto mais emoções ela sente, mais ela linka essas emoções com a tua presença. É isso que muita gente não entende. Dominar a arte de fazer pergunta não é pra qualquer um não, cara. É desafiador. Eu não gosto de falar difícil, porque difícil é uma coisa que é meio inalcançável. É desafiador porque você não sabe que pergunta fazer, mas é a mais básica de todas. A primeira pergunta que aparece na sua cabeça sempre é certa. É que você tem medo de botar no jogo. Você acha simples demais. Você acha que a pessoa vai achar você burra. Você acha que você vai parecer que sabe menos. E não. A pessoa que mais parece que sabe é a pessoa que mais pergunta. Porque essa pessoa mostra interesse genuíno e humildade, que é muito importante. Você pode aprender com todo mundo, então comece a colocar o hábito de perguntar mais. Quanto mais você pergunta, isso até nas vendas. Eu aprendi isso nas vendas e trouxe para a conversa, para o mundo real, porque é real. Quanto mais eu pergunto para um cliente, mais eu sei exatamente quais são as dores dele, quais são os desejos dele e sei exatamente como guiar, como persuadir. Com uma mulher a mesma coisa. Quanto mais eu pergunto, mais eu entendo as dores dela, os desejos dela, mais eu faço ela se aprofundar e sentir mais emoções e mais conexão eu crio. Faça perguntas. E se vocês gostaram desse tema, comenta aí embaixo, talvez eu faça um vídeo só de perguntas, como fazer perguntas. Isso parece simples, mas é um tema bem poderoso que pode transformar o jeito que você se comunica
e se conecta com as pessoas. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Vamos dominar o jogo e... Valeu, rapaziada. Tamo junto!